Estamos prontos. Delícia! Nasceu pronta, Thiago. Você tá ensinando o padre a rezar a missa hoje. Não tem nem roupa, né, pra estar aqui hoje. Ai, gente, Eu não é tenho! Gente, presta atenção. Presta atenção, porque hoje é um Pode Porque Não especial. É o meu primeiro do ano, né? Até porque começaram o ano sem mim aqui. Quero até fazer aqui uma nota de repúdio aos 3 apresentadores. Fiquei preso na firma, não pude estar presente no primeiro podcast do ano, que foi sobre comunicação, mas também eu dei a volta por cima. Dei a volta por cima, trouxe uma convidada muito especial e, primeiro, Carol, Hello, Thiago. por que vocês me deixaram de fora daquele episódio sobre comunicação? Eu achei, assim, muito negativo. É que era pra dar um exemplo de como a comunicação sua no seu trabalho não tava tão bacana assim, aí Pois você é. ficou atrasado. Você acha Aí que minha ilustrou. comunicação tá violenta? Não. É isso. Não, A gente Thiago. falou muito sobre isso em Falamos. 2023, mas 2024 é um ano em que eu acho que já começa diferente. Vamos revezar sempre aqui no nosso Pode Porque Não. Tô brincando, galera. Pra mim é um prazer estar aqui hoje, mas quando eu falo que eu dei a volta por cima, gente, é porque esse segundo episódio tá muito especial. Eu trouxe aqui uma amiga muito querida. Tô muito emocionado. Carol, eu não tenho nem roupa. Não, a E gente nem, não tem. e nem não sei como eu estou conseguindo apresentar esse podcast de hoje com essa convidada. A viu? convidada de hoje, ela mudou a sua vida, Thiago? Mudou. Ela mudou de várias formas e a gente vai conversar muito sobre isso aqui Legal. hoje, porque a nossa convidada de hoje é uma jornalista muito experiente. Ela é sócia da Casani Comunicação, que é uma agência de comunicação corporativa presente em todo o Brasil, com sede em Goiânia. Ela tem mais de 30 anos de carreira e trabalhou nas mais diversas redações da TV Globo Minas e TV Anhanguera, em Goiânia. Ela foi âncora dos principais telejornais e na Casani Comunicação ela lidera hoje o núcleo de Relações Públicas e Gestão de Crises de Reputação, desenvolvendo projetos de posicionamento e imagem da marca. Além disso, ela tem muita experiência em gerenciamentos de crise, educação e apoia lá em Goiânia a nossa Junior Achievement Goiás. Ela é proprietária hoje da agência mais influente no Goiás. Então, é um prazer muito grande receber a minha amiga querida Renata Vieira. Seja muito bem-vinda ao Pode Porque Obrigada. Me sinto muito acolhida, abraçada por esse amigo querido, agora conhecendo a Carol também. É um prazer estar aqui, mas eu acho que as suas palavras, elas são muito generosas. São palavras de amigo. Então, te agradeço muito. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, de verdade. Ai, o prazer é todo nosso. E para começar esse bate-papo, que vai ser muito divertido também, né? A gente vai saber um pouquinho dos bastidores, né? Essa correria que é a vida, né, da assessoria de imprensa, tantas lutas, tantas questões que precisam, poxa, exigem uma mudança de modelo mental muito grande de todas as partes interessadas, e eu sei porque a gente passou por isso e a gente venceu muitas coisas Foi. também, várias conquistas, né? E a gente vai falar sobre isso no Pode Porque Não. Mas antes de começar, aproveitar aqui a presença da Rê, a gente está estourando uma bolha aqui em Brasília, a gente está certeza. chegando em Tô Goiânia, chegando em Goiânia. Alô, Goiânia. quiçá no Brasil inteiro, minha gente. Mas Maravilha. hoje, com certeza, a gente está chegando lá com uma audiência super qualificada em Goiânia. Então, Carol, como as pessoas nos encontram hoje? Hoje a gente tá em todas as redes sociais, @pode porque não, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, Spotify. Então, só procurar a gente, @pode porque não, que estaremos lá sempre com cortes. Isso mesmo. Rê, conta um pouquinho pra gente dessa história. Primeiro da Casani, eu queria entender um pouquinho. São 17 anos já de agência, conheci todas as pessoas que trabalham lá, um time muito unido, pessoas que estão lá há muitos anos. Conta um pouquinho desses 17 anos de história pra gente. Então, a Casani, ela nasceu de uma necessidade, né, que virou uma grande oportunidade para mim e para a minha sócia, Ana Paula Ramos. A Ana, ela é uma amiga querida, né, e nós conseguimos, dentro das minhas habilidades, das habilidades dela, de fato, a gente construiu uma agência completa, né? Então, a Casani hoje é uma agência de comunicação corporativa completa. Isso nos orgulha muito. Ela nem sempre foi assim. Obviamente que a gente teve que aprender muito, né, para poder desenvolver a agência. Eu não tive uma formação empresarial, eu aprendi fazendo, a Ana aprendeu fazendo. As universidades, infelizmente, elas não trazem para o estudante
essa possibilidade do empreendedorismo. Sim. E isso, de fato, acaba limitando muito a sua visão enquanto profissional Uhum. e que pode empreender. Você pode empreender dentro de uma empresa ou você pode Sim. empreender sozinho, construindo o seu próprio negócio. E aí, até por conta disso, até fazendo um adendo, que há 15 anos a gente apoia a Junior Achievement Goiás. Uhum. E hoje eu estou como diretora de comunicação da Junior. Então, a gente assumiu ano passado e vamos até 2025. Então, assim, o trabalho da Casani, ele foi sempre de desbravar caminhos. Não é muito fácil você construir uma comunicação disruptiva, né? Você buscar espaços que estão além do óbvio, de uma maneira muito fácil. Então, Uhum. eu lembro que a gente teve uma consultoria da Fundação Dom Cabral, na Casani, que eu acho que nós somos a menor empresa que já participou da Fundação Dom Cabral. Nós tivemos uma consultoria que o professor falava para a gente, falou assim, meninas, vocês precisam e vocês vão continuar desbravando e formando o mercado. Uhum. E isso faz parte do negócio de vocês, tem que entender isso. E a gente vem percebendo no avanço desses 17 anos de empresa, um amadurecimento do mercado local, né? Obviamente o mercado nacional muito pujante. E nós, graças a Deus, temos tido cada vez mais e melhores oportunidades. Né? Nós temos um time muito coeso, hoje já bem maior do que na época que nós trabalhamos juntos, Tiago, e um time do qual nós nos orgulhamos muito, exatamente por conta do comprometimento, do compromisso, da dedicação, né? Da entrega de resultados, que é o que a gente de fato tem como premissa na agência, né? Em qualquer um dos nossos núcleos, né? Seja os de PR, o de crise, mas também o criativo, né? O de planejamento e pesquisa, o de eventos, né? Então, quer dizer, nós temos, de fato, uma comunicação hoje no estado de Goiás bastante robusta, assim, né? Pela nossa estrutura. E a gente se orgulha muito dessa caminhada. Ai, que legal. E eu queria até complementar, porque além dessa questão de vocês entregarem muito resultado, eu vi uma entrevista que você conta sobre essa diferença do ambiente, que eu achei genial, porque é uma empresa liderada por mulheres e que tem uma atenção. Conta um pouquinho para o pessoal de casa que não conhece, como que foi essa inspiração? A minha sócia, ela brinca muito, fala assim, Renata, você para de falar isso, porque senão as pessoas vão achar que você está fazendo uma propaganda enganosa. Eu falei assim, não, mas pode ir lá conversar com a nossa equipe, que vocês vão saber do que a gente está dizendo. Sim. Então, a gente vem vivendo grandes demonstrações mesmo. Nós somos uma empresa humana, uma empresa diversa, uma empresa livre, mas uma empresa que trabalha muito e que dá resultados. E a gente cobra resultados da equipe. Legal. Mas nós incentivamos muito, assim, né, a felicidade e o bem-estar do nosso colaborador. Eu acho que não adianta você estar infeliz trabalhando em qualquer lugar. Sim. Você não vai ser produtivo, né? E eu acho que a felicidade das pessoas, ela movimenta uma energia diferente e eu acho que até a própria produtividade dela, né, fica muito maior. Então, a Casani, por conta de todo o histórico que eu e a Ana tivemos nos empregos anteriores, né, nós queríamos, de fato, fazer uma empresa diferente, né? Bem ou mal, a Casani, ela é diferente da maioria das empresas, né? Hoje nós temos um trabalho, que ele é um trabalho híbrido, ele é quase 100% remoto, mas a gente tem pontos de encontro com toda a nossa equipe, né? Nós respeitamos esse espaço porque a gente entendeu, durante a pandemia, que é possível você ter uma qualidade de vida muito maior e ser muito mais feliz com aquilo que você faz dentro da sua própria casa. Obviamente que a gente não pode perder os pontos de contato de equipe, né, de DNA da empresa, né, de tudo isso. Então, Cultura, a gente mantém esses encontros, alguns encontros regulares, para que a gente consiga manter isso. Mas a Casani, ela de fato, assim, tenta respeitar o seu colaborador, assim como a gente respeita os nossos parceiros, como respeita os nossos clientes, de uma maneira muito genuína, sabe? Na sua integralidade. Legal. E acho que por isso a Casani, ela é uma agência diferente, né? Respeitando as diversidades, respeitando as particularidades, né? Tem momento, a gente não é feliz todo o tempo, a gente passa por problemas pessoais, por problemas de conjuntura, e a Casani está sempre lá, de uma forma ou de outra, para poder pegar na mão, para poder ajudar, para poder alavancar, para transformar. Acho que a gente tem como a maior missão da nossa vida, a maior missão da Casani, é de fato transformar e impulsionar profissionais, né?
É isso que a gente tenta fazer, né? Não sei se a gente dá conta, né, na sua integralidade, mas é uma coisa que a gente tenta de uma maneira bastante obstinada, sabe? Ai, muito E bom. é um time muito engajado, né, Rê? São São pessoas muito que estão lá há engajados. muito tempo com você. E eu acho que um pouquinho do segredo é exatamente isso. Renata, além de ser extremamente disciplinada, você vem percebendo essas mudanças e adequando elas à sua equipe. Isso aí é fato. Mas talentos que, pô, o Luiz foi Nossa, o meu Luiz tá com a gente calouro. há 6, 7 Ele anos, foi eu meu acho, calouro Luiz. na UFG e um cara, assim, extremamente criativo, Ele é incrível. excepcional. E tá lá com vocês há muitos anos, né? É um talento que vocês conseguiram, pô, reter por Ele hoje é muito tempo. coordenador estratégico, criativo Legal. da Não gente. tem dúvidas. Ele sempre despontou lá na Facombi, né? A antiga Facombi, porque É, agora é FIC, né? eu também estudei lá, sabia? Era Facombi, pô. Pra mim Vai ser sempre vai ser Facombi sempre, Pra Facombi, sempre. pra mim Facombi também. É no anos. seu coração. Exatamente. E, poxa, Rê, um pouquinho do segredo tá nisso, né? De saber entender, saber o que priorizar agora. E de valorizar também, sabe? Eu Sim. acho assim, a gente tenta, dentro do universo das agências de comunicação, a gente tenta valorizar o nosso colaborador. E é uma valorização financeira, gente. Ninguém tá aqui para trabalhar de graça para ninguém, né? A gente vê algumas distorções que são, assim, absurdas no mercado, né? E acho que não deve ser exclusividade de Goiás, por exemplo. São distorções mesmo de exploração profissional e a gente não aceita isso. Então, de fato, eu acho que a gente também se diferencia nessa medida, porque a gente acha que a gente precisa crescer. Na verdade, a gente trabalha para crescer a empresa, mas para que todo mundo cresça também, Aham. né? Eu acho que se a gente não tiver um crescimento coletivo, um engajamento, o sentimento de dono, de pertencimento, Sim. a gente não vai conseguir surpreender. E o que a gente quer é surpreender. Aí, Rê, e assim, né? Você falando um pouquinho disso, poxa, muita gente aí já deve estar até interessada em fazer parte Onde do manda time Casani. currículo? Onde manda currículo? Não, na verdade, assim, eu sigo, eu vejo, vira e mexe, aparece ali alguma oportunidade no Instagram, nas redes, mas assim, o que vocês buscam hoje nesse profissional? Só pra gente entender um pouquinho o que brilham os olhos da Renata, da Ana e do time que hoje tá lá, porque eu sei que é essa família que faz a seleção dos novos talentos. Conta um pouquinho pra gente. Lógico, isso. A Casani, ela busca um profissional que ele consiga entender o DNA da agência. Porque, assim, não adianta uma pessoa que não tem, talvez, o mesmo alinhamento, né, de caminho profissional ir para a agência. Ela não vai conseguir permanecer lá. Mas para nós, a pessoa ela tem que ser dedicada, né? Ela tem que ter... a gente incentiva e, obviamente, que a gente também ajuda o nosso colaborador a ter independência, mas é uma independência compartilhada, né? Uma liberdade compartilhada, né? Ele tem toda essa... precisa ter uma maturidade para conseguir se relacionar com o cliente, tomar decisões, né? Mas nós estamos aqui sempre, né? Dando diretrizes, orientando nessa tomada de decisão. Mas quem chega na agência, que sempre viveu muito engessado e dentro de uma situação de absoluto controle, se assusta demais. Se assusta com a liberdade. Mas eu acho que a liberdade ela tem um caminho muito positivo, que é o quê? É de trazer o melhor das pessoas para enfrentamento e para o crescimento profissional delas. Então lá a gente quer profissionais que sejam melhores do que nós somos, do que eu e a Ana. Né? Então, assim, eu já estou com mais de 50 anos, né? A gente não consegue acompanhar tudo. Então, a gente precisa de um time que seja melhor do que a gente é. Que contribua com o crescimento da agência com ideias, né? Que seja proativo, né? E que consiga ter uma visão multidisciplinar, Thiago. Porque, veja bem, a comunicação ela é multidisciplinar. A Casani é uma agência multidisciplinar. Mesmo que nós tenhamos núcleos específicos de trabalho, esses núcleos, eles se falam, eles compartilham, né? Eles precisam ter uma abertura para trabalhar com o outro, para conhecer o novo, né? Para se desafiar. Então, acho que esse é o perfil de profissional mais importante para a gente, sabe? Que se abre para esse tipo de relação. Nossa, muito legal, né? E aí até você comentou sobre esse alinhamento de marca, e eu fiz uma anotação que eu achei muito curioso, pesquisando um pouco mais sobre a Casani, que ela se posiciona como sensível, estratégica e completa. Isso. E esse termo, né, é muito incomum no uso tanto da publicidade, né? Porque sensibilidade não é
skill que a gente vê no mundo corporativo. Exato. E aí eu queria muito que você comentasse como é que foi essa ideia de trazer isso, se teve algum receio, se esse termo é proposital. É proposital. Conta pra gente. Quem desenvolveu isso junto com a gente, eu acho que você lembra do Delan. Você lembra do Delan? Nossa. O Delan é um amor da vida da gente o tempo Sim. todo, assim. E vira e mexe a gente tá junto em algum projeto. Mas o Delan, ele tem a nossa sensibilidade, né? E aí, quando a gente estava trabalhando o reposicionamento da Casani, quando a gente fez 15 anos, ia fazer 15 anos e tal, a gente sempre viveu assim, parece até, gente, sabe casa de ferreiro, espeto de pau? Aham. A gente consegue entregar tanto para os nossos clientes, mas quando a gente olha para a gente mesmo, tem uma dificuldade imensa, né? Muito difícil olhar para dentro, se olhar para quem nós somos, né? Isso desde a psicologia, né? Vamos lá falar de terapia, de autoconhecimento, é isso. A história cai nesse caminho. E aí, na época, a gente falava, olha, mas aonde que está o nosso diferencial? É na sensibilidade. A gente entrega sensibilidade. A gente não só fala sobre ela, a gente entrega a sensibilidade. É a sensibilidade nos nossos posicionamentos, é a sensibilidade nas nossas relações, é a sensibilidade no trabalho criativo, é a sensibilidade no conteúdo que a gente entrega, é a sensibilidade, de fato, na sua essência. Então, acho que né, que nós somos sensíveis, nós somos estratégicos e completos. Essa é, de fato, acho que nós, durante toda a nossa existência, a gente não conseguiu encontrar um posicionamento que fosse tão preciso para o que a Casani de fato é. Obviamente que a gente amadurece a cada momento, a gente amadurece com os projetos, a gente vai avançando, mas este é o nosso caminho, é o caminho da sensibilidade. Sem sensibilidade, Carol, a gente não consegue perceber o outro. Sim. Sem sensibilidade, a gente não consegue sair da caixa. Sem sensibilidade, a gente não consegue criar algo que nunca foi feito. Entendeu? Então, é nisso que a gente se ancora. Ai, muito Faz todo Genuinamente. legal. sentido, faz todo sentido. Até porque eu conheço antes dos 15 anos, durante e E depois. depois? Antes da gente estabelecer um contato, não, a gente estabeleceu o contato, a gente não fechou de primeira, né? Foi na época da Tem de Tudo. A gente Nossa, começou foi a verdade, a namorar. namorar ali. E, poxa, eu já percebi uma sensibilidade, tem alguma coisa diferente, elas querem entregar alguma coisa ali. Não foi aquele momento. E aí, a gente nunca perdeu contato. Eu sempre via muito a Renata e a Ana ali muito interessadas. A gente ainda vai fazer alguma coisa juntos. Quando eu tive a oportunidade de fechar o projeto na HP Transportes, né, foi algo assim de uma mudança 360. Foi um projeto de mobilidade, um projeto novo que para mim foi extremamente desafiador. Tinha saído do varejo para trabalhar como marketing e inteligência de mercado no transporte transporte público coletivo. Cara, é muito diferente, né? Muito diferente, Muito diferente. muito desafiador e um dos trabalhos mais nobres, mais ricos e Também me mais orgulho muito importantes e um dos que eu mais me orgulho. Hoje eu conto assim, com muita emoção e muito orgulhoso, e mantenho ainda os contatos assim, porque são pessoas que eu amo de coração. Falo, ainda que eu tenho sangue azul da URB aqui até hoje, em Brasília, e amor em servir da HP, eu carrego esse valor para o resto da vida. E Rê, né, graças ao trabalho que nós fizemos juntos, né, o case do City Bus, a gente fala City Bus lá em Goiânia, tá, galera? Né? City City Bus, Bus, não. não é City Bus, não, é City Bus. City Bus. Lá de Goiânia, cara, eu tive a oportunidade de apresentar esse case, né, na Singapura. A gente pôde, eu viajei para Bogotá com a galera do Hack Innovation que nós Foi. fizemos lá para trazer, Carol, temas, né? O time vencedor do Hack Innovation iria visitar Bogotá para conhecer a Transmillennium, que é referência em mobilidade hoje aqui na América Latina. E também fui participar de uma feira na Holanda, em Amsterdã. Então, assim, gente, para o Thiago, que era filho de costureira,
batalhou muito e que via a Renata na TV, né, como âncora. Cheguei em Goiânia, foi a primeira capital que eu morei. Ali em 94, cheguei em Goiânia, você ainda estava, né, na TV em Goiânia, Eu entrei na 93, TV, eu cheguei na TV em 96. 96 para 96, 97, olha foi só. 96 ou 97, não Não, me então recordo. foi bem depois que eu Foi um pouquinho comecei a depois. assistir, então, você, Uhum. né? Porque, eu não lembro o ano, mas assisti a Rê, É. né, na TV como âncora. Enfim, né? Passei tudo isso, tive a oportunidade de trabalhar com essa profissional extremamente talentosa, incrível. E, cara, junto com o trabalho dela e de várias mãos que contribuíram e que foi assim um trabalho genuíno, Rê. O que a gente fez para trabalhar os porta-vozes da mobilidade para entregar um serviço extremamente inovador e a sociedade comprar esse serviço e se apaixonar por esse ele. serviço, Caramba. uma marca amada. A gente criou advogados Até da hoje. marca. Até hoje. Até hoje. Até hoje. O perfil Até tá hoje. lá, Resultados as pessoas estão duradouros, até né? hoje lá. Até hoje. Quando que volta? Quando que volta? Até hoje. Então, assim, eu me arrepio. É um case, assim, que eu levo para a vida e que foi muito desafiador. E nesse desafio, Rê, eu quero que você conte um pouquinho, porque a gente tem muitos empreendedores que assistem a gente hoje. E a gente fala muito sobre crise, reputação. Então, assim, primeiro, agradecer. Esse momento realmente aqui foi muito para agradecer e transparecer um pouquinho da minha emoção de estar aqui hoje, né, com a Rê, compartilhando um pouquinho dessa história com vocês, mas eu quero que você conte um pouquinho também dos bastidores, Rê, essa história do media training, preparar as pessoas. Poxa, a gente preparou uma galera do transporte público coletivo, pessoas extremamente inteligentes, capacitadas, mas que na frente das câmeras não sabiam os truques, as armadilhas que eventualmente um ou outro profissional que não estava... A maioria das pessoas com que a gente teve contato, com que a gente foi treinado, são profissionais extremamente competentes, mas a gente sabe que ainda existem profissionais com um resquício ali do sensacionalismo que acabam tentando pegar alguma brecha para te deixar em alguma situação constrangedora. E você preparou toda a equipe muito bem e tem preparado, né, os profissionais aí ao longo dos anos. Conta um pouquinho sobre esse desafio, conta pra gente como é o desafio de preparar profissionais, empreendedores para aparecer diante das câmeras. No caso desse nosso projeto juntos, assim, né? Primeiro, eu também queria externar minha grande felicidade, porque eu estou aqui com um amigo profundo, querido, que eu amo de coração. E que respeito e admiro demais como profissional. Eu acho que é muito bom quando a gente cria vínculos, né, que a gente carrega para a vida. E o nosso é um desses, né? Entendi. Então, o caso do Citibus, ele foi muito emblemático, assim, por vários aspectos. Primeiro porque, não sei se você se recorda, quando a primeira informação que você passou para mim falou assim, Rê, olha, então, nós temos esse projeto, mas o pessoal da diretoria, eles não querem muito que isso tenha muita visibilidade, mais meio para a gente controlar, né, essa situação e tal. Eu falei assim, tá, me explica o que é o projeto. Quando ele me explicou, eu falei assim, tá, eu vou pensar. Aí fui para casa, né, para a agência. Aí eu escrevi, você lembra que eu fiz um documento, né, eu fiz uma apresentação e tal. E falei com o Thiago, falei assim, Thiago, não vai dar. Como O assim? problema dela é que ela, às vezes, eu gente, achei desculpa, agora, excelente. às vezes ela é muito difícil. E às vezes, assim, eu posso parecer doce aqui, mas eu sou muito dura em alguns momentos. Sim. Então, né, porque na verdade eu acho que a gente tem que ser, acho que não é uma questão de uma dureza, é firmeza Firme, na mais crença, justa. né? Clareza Firme, também, mais né? justa, amiga. Mas o que foi que fez com que você dissesse que não ia dar? Não ia dar, porque não era possível que um projeto, um produto como esse, que é um transporte público coletivo por aplicativo de celular, único na América Latina, passar desapercebido. Entendi. Ele tem apenas todos os valores notícia, que é o que a gente trabalha com a imprensa, para que ele fosse um sucesso. Sim. Para que ele fosse, se fosse um sucesso ou fracasso de operação, não ia importar, mas que ele seria notícia, ele com certeza seria, positiva ou negativa. E aí eu fiz essa apresentação e o Thiago falou assim, Rê, eu acho então que a gente vai ter que apresentar, né, para a diretoria e tal. E aí agora você tenta convencê-los da sua posição. Levei todos os meus argumentos, mostrei todos os pontos e falei assim, olha, vocês podem escolher, vocês podem ter o controle da informação ou viverem à mercê dela, como o transporte vem vivido, tem vivido.
Aí eu lembro que esse empresário, que é um dos caras que eu admiro demais da conta, Uhum. ele me ouviu com muita atenção e me fez mais algumas perguntas, eu ponderei, ele falou assim, então vamos em frente. Aí eu falei, ok, eu vou precisar de porta-vozes. Aí, você lembra na reunião? Éramos Eu 5 lembro. E pessoas. eu não acreditei. É, No final daquela reunião. é. Realmente foi uma mudança. É. Eu não Aí acreditei. a gente foi ponderando todas as situações e falei assim, olha, um porta-voz preparado, Uhum. se nós temos o domínio da informação, por que a gente vai se negar a se posicionar? A gente consegue. Precisamos de pelo menos 2 porta-vozes, você lembra? Pelo Lembro. menos 2. Por quê? Vai ser exaustivo o lançamento, nós vamos ter muita demanda de imprensa, a gente não consegue com um profissional só, tem que ser 2, 3. Não, eu não falo. A gente não é assim. Uhum. Fui ponderando, até que a gente chegou e conseguimos 2 nomes, mais o Thiago, 2 nomes mais o Backup, eu era Thiago. backup. Era o backup, era verdade, um backup de Legal. luxo. De luxo. E nós seguimos a partir dali com um planejamento super arrojado para fazer o treinamento dos porta-vozes e, paralelo a isso, construindo o discurso e o posicionamento público do produto. Você lembra? Lembro. Bom, enfim, aí fomos para esse treinamento, foram 36 horas de treinamento, foi muito cansativo para eles, muito cansativo, Mandar um porque eles beijo, né? estavam... Hã? Mandar um beijo pra Indiara, pro Hugo. Demais, gente, Indiário Hugo, Gente. vocês foram e são maravilhosos, né? Na verdade, é Muito. assim, eles são espetaculares. Uhum. Naquele momento, eles abraçaram um desafio que foi doloroso para eles, mas eles conseguiram e, de fato, eles surpreenderam. É nítida a evolução. A evolução. Eles começaram de um jeito, passaram. A Rê pode explicar, mas assim, eles saíram 2 porta-vozes. Pra falar assim. E eles são muito 2 bem. porta-vozes incríveis. Exatamente. Então, a gente fez um treinamento com base, obviamente, em experimentação, em definição de mensagem-chave, que a gente precisava formatar a identidade do produto, pública, né? Qual seria o nosso discurso. Mas e qual que é o maior desafio quando a gente vem com um material desse, assim? Eu não posso trazer um discurso escrito, entregar para o porta-voz, para o outro porta-voz, e falar assim, é isso daqui que vocês têm que dizer. Leiam, né? O maior desafio é que eles se apropriem da informação de tal forma que a forma com que eles vão contar aquela história vai ser uma forma muito particular, mas a essência e o recado será o mesmo. Esse foi o maior desafio que a gente teve, né? E vocês 3, né, Thiago? Vocês 3, de uma maneira bastante dedicada, absorveram e conseguiram contar essa história mais de uma centena de vezes, né? Porque foi isso Sim. que aconteceu. Então, nós levamos profissionais de mercado, de cada uma das áreas, né, de comunicação, para poder dar palestras sobre cada um dos veículos. Levamos profissionais da imprensa, de televisão, para poder fazer entrevistas exaustivas, né? Impresso, jornal, tudo. rádio, tudo, 360. Internet, Internet, né? 100%. E muito treinamento. A gente tem umas imagens que eu fiz, uns filmes que a gente ia pra rua, né, com um repórter, com câmera e tal, fazer entrevista no ponto de ônibus. Sim. Eles tinham que entender e se acostumar que eles iam para aquela realidade. Uhum. Eles tinham que entender e ficar confortáveis naquela situação. Porque se a pessoa, o porta-voz, ele não está confortável, ele não sabe o que esperar, ele não consegue ter as reações adequadas. Então, a gente treinava em vários ambientes, né, dos mais difíceis aos mais simples, para que eles desenvolvessem toda essa habilidade. E eu sou muito orgulhosa de Eu todos também, eu vocês. fico ao vivo, gente, o Hugo, a Indiara, ao vivo, dentro do micro... A gente Mini falava ônibus, mini ônibus, mini né? Ai, A gente caramba. falava mini ônibus, que são sprinters Mercedes lindas, Aham. assim, E quando a sabe? gente teve problema na operação, você lembra? E eu falei assim, ó, nós estamos em fase de teste, fase de Sim. teste, fase de Aham. teste da operação, que seria muito desafiadora mesmo. Uhum. E que nós tivemos uma grande repórter, para mim, uma das maiores que nós temos lá, que é a Malu Longo, que foi chamar o mini ônibus no segundo dia, no primeiro dia de operação, e ele demorou, você lembra? Sim, acontecia. E Exatamente. aí, no dia seguinte, a gente tinha uma entrevista lá no Jornal Popular, que é o maior lá da região, Meu Deus. ao vivo, Nossa. lá pelo Facebook do jornal, para Uhum. poder falar sobre o lançamento do nosso produto, né? Ao vivo. E aí, na época, eu falei com a Indiara, eu falei assim, Indiara, a sua primeira resposta, após você agradecer pelo espaço,
vai ser dizer, falei assim, olha, estamos com problemas. Tivemos problemas no início da operação. Admitir, Mas né? esses problemas, naquele momento, quem fez a entrevista foi a Malu. Sim. Naquele momento, foi desconstruído totalmente a narrativa, que poderia ser muito mais, talvez, né, delicada, para uma entrevista de busca de solução, sabe? Exatamente. Então, assim, essa confiança, né, que o cliente também depositou na Sim. gente, nas nossas orientações, também foi decisivo. Uhum. Porque se não houvesse a confiança, se ele fosse absolutamente autossuficiente, eu não precisaria estar lá, né? E Rê, desculpa, mas é uma confiança cega, porque vai de encontro mesmo a tudo que a gente acha que seria normal. Nunca você vai para uma entrevista de um produto que você acabou de lançar e vai falar, tivemos problema. Sim. Mas a Rê e todo o time da Casani já tem experiência com esse tipo de situação. Então você vai com algo assim, que você vai entrar em rota de colisão com o que às vezes o jornalista está querendo, Trazer, né? né? Que você fale o contrário ali, que você... Isso, que você falseie, não, né? que você falseie, Traga a mesma não. verdade. O que E tá até- acontecendo é que a e gente tá tendo até problema. no mundo corporativo, né? A gente sempre Sim. conversa aqui com vários empresários, empreendedores, que a comunicação, até dentro de casa, ela é muitas vezes falseada. Isso que Sim. gera todos, né? Uma série de Todos os problemas, problemas. tudo mais. É isso. Então, trazer isso para público, né? Assim, fora de casa, é muito curioso, porque não é o comum, não é o padrão que a gente vê no mundo corporativo, né? É muito difícil você assumir seus próprios erros. Sim. E isso se expande para a vida pessoal e profissional, assim. Isso daí não existe, né? Um modelo contrário. É muito difícil você falar que você errou. Ou que você, por exemplo, falou assim, olha, não, como foi no caso, olha, nós tivemos problemas, mas a gente já está na busca da solução. E foi uma delícia. Entendeu? E surfamos nisso, não foi? Foi. Então, assim, o Hugo e a Andiara, que pegaram logo os primeiros dias, porque você estava também Sim. muito focado na operação. Não, eu era backup mesmo. Sabe quando que eu comecei? Já não vou mentir pra vocês, não. O Hugo e a Indiaram, eles foram treinados. Eu fiquei de ouvinte. E aí, quando eles começaram a... Ti, vai lá, porque eles começaram a ter outras demandas, né? Vai lá. E eu peguei as rebarbas, né? Aí eu fui entrevistado por aquela menina maravilhosa que saiu da TV Anguera, foi apresentar o jornal lá com o menino de São Paulo, A Thaís Luquezzi. Thaís Luquezzi me entrevistou ao vivo lá no jornal em Goiânia. Eu achei o Jornal máximo Anhanguera. também, jornal em Anguera. A gente andou ao vivo no ônibus. Eu tive boas oportunidades de treinar também. E a Rê sempre ia comigo, porque como eu não fui treinado, aí eu falava, Rê, vamos comigo, você vai, porque eu não tô preparado. E aí, Rê, pô, Mas inesquecível. sabe qual é o melhor porta-voz, Carol? O melhor porta-voz é aquele que domina o assunto. Sim. Então, eu falava isso muito para eles. Eu falei assim, vocês são os detentores da informação, vocês sabem tudo do Ninguém do entende mais, projeto. né? Ninguém entende mais que vocês. Sim. Então, tá tudo certo. Uhum. Então, você veja bem, não tem emboscada Uhum. que possa, de alguma maneira, constrangê-los. Porque eles estão preparados, porque eles são os donos da informação. Eles dominam o conteúdo. E essa segurança, ela é muito importante. Ela é transformadora, de fato. Quando você fala assim, não, sou eu que sei, por que eu tenho que ter receio? Né? E esse é um exercício de quebrar barreiras, né? Até o próprio modelo do sistema de transporte público coletivo lá de Goiânia, na época, porque hoje já teve uma grande transformação, na época eu ouvi a seguinte frase: essa menina não vai conseguir lançar esse tipo de produto publicamente nos jornais, sem haver a contaminação do transporte público coletivo tradicional, né? Esse convencional, que de fato ele tem ele precisa de fato de pontos de melhora, né? Sim. Isso vai contaminar. E eu falava com o Thiago, Thiago, não vai. A gente vai conseguir definir o discurso e não vai. E, de fato, passou a margem, né? Foi uma coisa, assim, espetacular, de fato, o que aconteceu. É um case que eu me orgulho demais, assim Legal. como o Thiago. E olha que o Thiago trabalhou tão profundamente no desenvolvimento dele, né? De toda a parte do back-office, né? E da estruturação do produto, que, na verdade, o trabalho dele é muito maior do que o meu. Não, imagina, todo um time ali, né? O Flavisley, o Hugo, Não, sim, Laércio, time, mas toda você a galera, participou e sim, esteve junto de no todo esse backstage ali, projeto, sim, né? sim.
Do lado da Casane eram muitas pessoas envolvidas também. A gente também contratava muitos profissionais, como nossa, esses de que imprensa, para os massa. E treinamentos. eu nunca esqueço foi de um muito bom. post que eu vou colocar aqui no ar dessa galera passeando no mini ônibus na Você lembra? Não, 14 ao pessoas. som de Beyoncé. O Vou time da colocar. Casane, a gente usava muito o serviço. Sim, Entendeu? A direto. gente usava, Legal. eu usava, né? Aham. Eu ia sair à noite para poder tomar um drink e tal. Hum. Eu, meu marido, meus filhos, todo mundo pegava o city bus e ia pro bar, Aham. né? Eu Voltava vendi de meu carro. noite. Fiquei 2 anos sem Sim, só de carro. city bus. Eu Legal. usava muito city bus. Como- Meus filhos usavam muito city bus. Como que era o funcionamento? Só pra... Era um de transporte coletivo. Aham. Meu Deus, Só não aquele podia coletivo, não falar, podia meu falar de Deus jeito do nenhum, céu, Thiago. olha Vai só. esquecer Olha o aí, discurso. Esqueci o Thiago. discurso. Não Thiago, podia. volta, eu vou fazer a pergunta de Nossa, novo, eu vou Thiago. editar isso aqui. Meu Deus, ó, isso eu não podia falar. Ele é um transporte público, Público por por aplicativo de celular. Isso, Ele era um exatamente. aplicativo que você chamava. Mas ele vinha no horário, tipo, mesmo que Ele outras marcava pessoas? o horário que ele Ah, passava. Ele tinha uma legal. inteligência. Ó, eu Aham. já respondendo sua Maravilhoso, pergunta. amiga, Não, Ele obrigado. tinha uma inteligência, né? Uma inteligência artificial. Sim, sim. Que criava a rota. Então, por Uhum. exemplo, você, o Thiago, a gente quer ir para regiões semelhantes. Uhum. E estamos numa área mais ou menos ali comum. E ele saía pegando essas pessoas com áreas de interesse no mesmo veículo para poder chegar no destino. Mas ele Uhum. deixava você no seu destino, não deixava você próximo. Aham. Então era assim, 200 metros, né, que a gente tinha Ó, que caminhar. Exemplo, muito bom. você tá ali no CIA, Uhum. eu também. Mas ali com aproximadamente 1 quilômetro de distância. E Uhum. nós precisamos estar aqui às 13 horas. Você pedia lá por volta de 12h50, eu por volta de 12h45. O mini ônibus te pegava ali por perto, ele nem sempre para Na porta. na porta ali de onde você está. Às vezes Tinha você uns tem que pontos andar uns virtuais. Você 200 lembra dos pontos Legal. virtuais? Ai, que nostalgia gostosa. É. Aí você tinha que andar, entrava lá, ar-condicionado, um atendimento super especial, Legal. pagamento via cartão de crédito Pelo ou aplicativo. pelo aplicativo, Uhum. ou você também passou a aceitar o cartão O passe do transporte, o né, cartão de fácil, né? Goiânia, Uhum. o cartão fácil. E, cara, super Sucesso. conveniente, sucesso. Quando viajava mais a viagem de grupo era mais sim, barata. É verdade. Se eu É. estiver, nós três aqui, vamos daqui até o shopping aqui, o Conjunto Nacional. Se eu coloco 3 na viagem, uma viagem que sairia a R$ 4,50 para mim, sairia a R$ 6 para nós 3 aqui, Legal. daqui até o É. Conjunto Nacional. Então, a acessibilidade também, né, no valor era... Super, era um super super- acessível. Era incentivado, inclusive, as viagens de grupo. De Por grupo. isso que nós Uhum. andávamos com 14, Exatamente, entendeu? A gente maravilhoso, enchia, legal, né, um maravilhoso. mini ônibus para almoçar. Era ótimo. Torcendo assim para essa ideia voltar. Infelizmente não Vai teve voltar, continuidade por mas vai conta voltar. da pandemia, né? É, que acabou com todas as iniciativas coletivas. Foi, mas ela eles vai tão- voltar, né? torcendo, Vai, galera. vai voltar. Eu também tô torcendo, Vem pra que eu Brasília, também tava quero. vindo pra Sim. Brasília, não é segredo, tava vindo, tinha um mini ônibus prontinho, Tava azulzinho, mesmo. mas Vai tá chegando, Thiago. Então vai voltar em Goiânia. Quem Legal. sabe o segundo passo, né, Thiago? Venha pra cá. Mas Exatamente. é um transporte muito bacana. Legal. demais. Muito bacana, muito bacana. E que a gente tem um case lindo pra contar, pra morrer de saudade. Impossível a Do gente time, não se das encontrar. pessoas, dos amigos que a gente construiu dentro desse projeto. Uhum. São muitos amigos, né? A Indiara é minha amiga, É. né? O Hugo, né? O Uhum. Flávio Slay, que de vez em quando eu uso ele para outras coisas lá, Sim. para outros caminhos da mobilidade, né? Você, né? São amigos de vida que a gente carrega mesmo, né? Sim. Muito bacana. Sim, mas impossível a gente não se encontrar e não falar de mobilidade e de Não city tem bus. jeito. Não tem jeito. É. Mas eu acho que o Daniel, dentro desse assunto, tem uma outra pergunta, né? Tem, pra Rê. vem, vamos, ele tem uma pergunta Vamos pra... ver? Meu chefe. Fala galerinha do Pode Porque Não, tô aqui hoje na praia, um dia um pouco nublado, mas tirando umas férias, tirando um descanso. E que pena, perdi aí essa pessoa tão importante que a gente tá tendo a oportunidade de entrevistar hoje, que é a Renata. Mas, de alguma forma, eu quero participar. Então, pergunto a você, Renata, primeiro te agradecendo por topar participar do nosso podcast, do nosso Pode Porque Não, e dizendo que você enriquece e engrandece o nosso trabalho aí. Renata, se você pudesse voltar no tempo, tivesse uma máquina do tempo e pudesse dar um conselho
Para a Renata com 18 anos, que conselho você daria? Beijo grande aí, meus companheiros de mesa aí do Pod. E muito obrigado mais uma vez aí, Renata. Boa entrevista e bom trabalho para vocês aí. Valeu, direto da Bahia! Olha isso, Aê, mas Bahia. Chefe é muito. Obrigado, Ele é Daniel. demais. Gente, mas é uma Ele é injustiça. demais. Ele com esse visual, Olha não lá. é? Olha Ah, só. fala sério, gente. Mata ele, Gente do Thiago. céu, ó. Olha que legal, mas gostei da pergunta, Que Daniel. Obrigada. demais, parabéns. Olha, o que a Renata de 18 anos diria para Renata hoje, né? A de hoje diria para Renata de 18 anos, Sim. desculpa. Olha, não sofra, tudo vai dar certo. Eu sofro de ansiedade crônica, é um negócio assim difícil. Eu tenho muito medo, sabe, assim, do erro, da falha. E eu acho que por isso que eu me dedico tanto mais, né? Eu sou tão, assim, né, focada no resultado, na entrega, no acompanhamento, no detalhe. E eu diria para essa menina de 18 anos, né? Eu falei assim, olha, só segue, você sabe o que você tem que Confia, né? fazer, né? Mas não é fácil. Até hoje não é fácil, né? Até hoje, eu já com mais de 30 anos de profissão, tive muitas oportunidades nessa vida, muitas mesmo. E, graças a Deus, continuo tendo grandes oportunidades. E fico muito feliz pela confiança que os nossos clientes, né, depositam na gente, depositam em mim para projetos específicos, né, que eu lidere. Mas é isso, assim, eu acho que até hoje eu ainda tenho, né, eu falei assim, olha, não, vai dar certo. Só que podia ser menos sofrido, sabe? Eu acho que eu já sofri demais mesmo, assim, com ansiedade, com medo, com preocupação. E acho que é isso que gasta muito mais a nossa energia, né? Se a gente tivesse um pouco mais de tranquilidade, serenidade, de tudo bem, vai dar tudo certo, eu vou fazer a minha parte, né? Não dar tudo certo e, olha, Não é relaxar, deixa a vida né? me levar, não é isso. Aham. Mas é o quê? Só siga confiante que vai dar certo. Muito legal. E aí, aproveitando essa questão muito louco você falar sobre essa questão de ansiedade. Depois a gente ter falado muito sobre confiança, né? Sobre como a confiança, tanto dessa troca de trabalho, mas até na fala, no domínio, ela é importante. Você tem uma postura muito confiante, a sua fala, né? Você é uma comunicadora nata, então toda essa... a gente não imagina que essas figuras têm ansiedades que Tem, a gente porque tem, né? o que é a ansiedade? A ansiedade, ela é um sentimento que você desenvolve por aquilo que você ainda não sabe o que vai acontecer. Sim, de futuro, Então, na né? verdade, é uma interrogação que você olha para ela e fala assim, ai, né? Será que vou dar conta? Será que as minhas palavras vão ser corretas? Será que eu vou conseguir atingir as pessoas da forma correta? Então, não é só pelo resultado. Acho que tem tantas outras ansiedades que permeiam a nossa vida, né? E aí eu queria trazer, só para concluir a pergunta, sobre a sua sócia. Se isso é uma complementariedade entre vocês, Sim. porque você tem esse perfil, e como que é essa relação? Como que você buscou, não sei se foi uma busca, se foi um match, mas conta sobre essa questão de ser complementar ou às vezes parecida, como que funciona hoje essa sociedade? Nós somos muito diferentes, né, legal. Thiago? Sim, Nós mas somos... um beijo. Beijo, Ana. Ana. Ana está nesse momento de férias com a filhota legal. dela, né? Curtindo momentos, né, importantes para elas lá e merecidos. A Ana, ela tem uma personalidade muito diferente da minha. Mas nós estamos alinhadas nos princípios básicos que norteiam a Casane. Então, nós somos muito éticas, muito corretas. Nós buscamos obstinadamente o resultado, a qualidade, né? Então, isso é a base, é o nosso pilar, né? Mas nós temos personalidades diferentes. E nós nos ajudamos muito por isso. Né? Então, a gente se apoia muito, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. E existe, de fato, uma confiança irrestrita uma na outra, né? Não existe desconfiança, dúvida, medo, receio, nada. Então, se nós estamos juntas, nós temos diferenças de pensamento, de algumas questões da agência a gente diverge, algumas questões pessoais a gente diverge, mas a gente se respeita muito e a gente segue. E nós temos no meio dessa questão profissional uma outra figura que ela é muito importante, não sei se você lembra dela, Thiago, que é a Ana Paula Maza. A Ana Paula é a nossa gerente administrativa e financeira. Ela também cuida da Casane Eventos, uma parte da Casane Eventos. E ela, tem dia que ela fica no meio, né? Ela de nós duas. E a Ana tá com a gente há mais de 10 anos. Sim. Legal.
Eu falo assim, Ana, ela falou assim, nossa, não, gente, vocês duas, às vezes, eu vou te falar, eu preciso de um tempo, né? Porque assim, é difícil para ela, porque a gente, às vezes, tem posições divergentes e fala assim, Ana, você tem que, de um jeito ou de outro, você tem que fazer o negócio Me funcionar. ajuda. Entendeu? A gente tem que entrar um equilíbrio. E ela é essa pessoa maravilhosa que nos acompanha. É o meu braço, minha perna, o braço e a perna da Ana, assim, e o nosso coração juntos ali, todos nós três, levando a Casane para onde ela, né, precisa estar e deve estar. E que bela história que vocês construíram juntos, É, né? Que muito. história incrível. Fácil não é não, viu, gente? Porque a gente Não é. brinca, né? É. A Ana já casou, já separou, eu também, né? Já casei novamente, a Ana ainda não novamente, mas nós temos, dentro do nosso relacionamento, é um casamento, uma Uhum. sociedade é um casamento, Sim. né? São quase 17 anos. Tivemos momentos muito desafiadores, muito difíceis, mas vencemos, né? Eu acho que agora não tem como viver mais. Então a gente agora Não separa mais. vamos só pra frente. Excelente. E voltando aqui para terapia, Ah, porque essa história de confiança, eu sempre gosto de contar um pouquinho, toda essa questão da ansiedade, porque eu sempre trago uma questão sobre eu sempre fui muito fechado. Eu sempre tive um receio de falar em público. Essa história Eu não já consigo contei. imaginar. Sempre Não que você consegue ficou... imaginar. Fala E aí eu gosto de falar também sobre essa transformação, Rê, porque eu acho que a ansiedade que eu sentia em falar em público, em me expressar, em entrar numa reunião mudo e sair calado, e poxa, eu tinha tanta coisa para me Pra expressar, tanta coisa para dizer, sabe, nos primeiros passos lá na Tem de Tudo, sabe, nos estágios lá na Porto Belo, que eu era estagiário da empresa do Celso, meu da marido. empresa do marido na Que Porto legal. Belo. É. Então, assim, eu era uma concha. Eu vivia realmente, assim, enclausurado. E por ansiedade, por não viver experiências que eu fui condicionado a viver. Isso. Então, quando eu me vejo numa situação na mobilidade em que eu preciso passar por um processo junto com a imprensa e trabalhar num projeto que vai exigir muito trabalho junto à assessoria de imprensa, e eu preciso ser backup de duas pessoas que já estavam dominando e preciso fazer esse trabalho junto a uma profissional de ponta e que me ajudou durante todo esse processo, eu mudei meu modelo mental. Porque eu vi que não era algo que dificultava tanto. É exatamente todo o processo que você oferece no Media Training. É preparar as pessoas para aquela situação, porque se você vai de pronto, você não consegue, você trava, né? Se você vai dar uma entrevista, seja num ponto de ônibus, no meio da rua, seja na porta da sua casa ou sentado no seu sofá, você vai travar, você vai acabar, né, não sendo você mesmo, vai ficar uma situação artificial e chata. Ou não vai dizer tudo que é preciso. Exatamente, ou não vai dizer tudo que é preciso. Vai ser aquele episódio de podcast, eu acho que o primeiro episódio de podcast, eu acho que a gente não ficou tão à vontade, a gente não falou horrível. coisa com coisa, é horrível, e a gente O até Thiago- tirou do ar. O Thiago tirou do ar, graças ao bom Deus. Porque a gente acaba não falando tudo. Hoje a gente já se vê numa situação mais à vontade. E tudo isso por quê? Porque a gente superou alguns modelos mentais, Isso. alguns medos que acabavam nos limitando. Aí, Nick, as crenças limitantes, né? Que acaba acontecendo. São crenças Não é limitantes. papinho de coaching, né? Não é, Rê. Nossa, tantos medos, tantas ansiedades que a gente tinha e ficavam nos limitando e que agora, pô, ainda tem, né? Vários medos e várias ansiedades. Agora, principalmente com relação à saúde, morro de medo. Estamos nos cuidando, né, Carolzinha? Rê, maravilhosa, né? Pô, cuida muito da saúde, né? Um exemplo para todos nós aqui. Não, nem tanto mais, assim. Ai, Eu já fui Rê, mais isso é atletinha. incrível. Hoje eu não sou mais. Então, assim, tantos medos que vão limitando a gente, agora eu acho que, né, a maior preocupação é viver bem, viver com saúde, aproveitar super a vida, né, cuidar bem das pessoas que dependem, que estão com a gente lá no serviço. Eu me preocupo muito com a equipe que Meu tá... tio me trouxe aqui Sim. hoje, né? E aí, a gente vem falando, eu falei assim, tio, ele, como é que você tá, minha filha e tal, tal? Eu falei assim, não, tá tudo bem e tudo. Eu tô... Mas, tio, assim, eu tô sentindo uma ansiedade pelo trabalho, muitas vezes, né? Isso me preocupa um pouco e tal. Mas ele falou assim, mas minha filha, você e o Celso, vocês conseguem
mesmo trabalhando, mesmo fazendo tudo que vocês têm que fazer, vocês conseguem dar as escapadas, essa recuperada, essa oxigenada. E isso é muito bom, né? Então é um tempo que vocês tiram, mesmo que seja pequeno ali, às vezes até na sua própria casa. Isso é importante para a vida da gente. Sim. Então, assim, aquilo que eu vou voltar lá atrás, né? A nossa vida não é só trabalho. Sim. E aí ele falou, ó, vocês conseguem equilibrar bem a vida de vocês. Pensando sobre esse aspecto, de fato, a gente de fato consegue fazer esse equilíbrio bem, né? Onde a gente está trabalhando, tá, mas também a gente descansa. Eu sempre descanso com o meu celular. Meu celular, ele sempre toca. Tem algo que eu tenho que fazer sempre em qualquer viagem que eu faça. Mas isso não me faz sofrer, entende? Porque eu estou vivendo aquilo que eu quero viver. Então, acho que quando a gente também consegue ter um equilíbrio, de falar assim, olha, peraí, não é só isso. Eu não vivo só para o trabalho. E ninguém pode ou deve viver só para o trabalho. Porque não é só isso que nos sustenta, nos alimenta, né? Nos fortalece. A gente precisa de todas os outros elementos da nossa vida, né, que fazem parte disso. É o tempo com os filhos, é a viagem, é a leitura, é você ver uma série, né? Eu adoro cozinhar, eu fico horas, às vezes, final de semana cozinhando, que sabe? legal. Eu acho uma delícia. Então, a gente tem que fazer o que a gente gosta. E todos nós, né, independente da função, independente do momento, acho que a gente tem que fazer o que a gente gosta e se respeitar, sabe, Thiago? Sim, Eu ando, já que nós estamos no momento de terapia, né? exatamente. Eu ando num momento meio preguiçosa. Ótimo. Mas são várias coisas, assim, que aconteceram na minha vida. Eu perdi minha mãe recentemente. E são dores que isso fica dentro da gente e que, de alguma maneira, te dão uma incapacitadinha ali, naquele momento. Mas eu sei que isso é transitório. Então, quando a gente sabe também, ou respeita os nossos sentimentos, o ciclo da vida, e que é algo que eu estou aprendendo muito com a minha terapeuta hoje, a gente consegue respeitar até isso, até este momento, né? Sabendo que ele vai passar. E que a gente vai trabalhar para que isso passe, mas que vai ter um tempo e tal. Então, acho que a vida profissional da gente, Thiago e Carol, da vida pessoal, elas não são separadas. Nós somos uno. Nós somos um só. Então, até nos próprios cursos que eu dou, muitas vezes, os treinamentos, quando eu vou dar palestra para a equipe, né? Eu falo muito com os profissionais. Eu falo assim, olha, não adianta você achar que a sua vida profissional é uma, a sua pessoal é outra. Que nas suas redes sociais você vai ter liberdade para poder fazer o que você quiser. E que isso não vai interferir na sua vida profissional, ou vice-versa. Não. Né? Hoje nós somos um só e cada vez mais a tecnologia nos mostra que nós somos um só. E a gente tem que saber disso e se fortalecer enquanto ser uno, né? Excelente. E aí me lembra, Carol, da Renata, que não se dividia entre profissional e pessoal, que chegava numa entrevista às 7 horas da manhã, correndo de 10 quilômetros isso é porque da eu tinha- casa dela até o ponto onde ela chegava suada. Mas isso é porque eu comecei a pegar amizade, né? A gente pega amizade e começa a avacalhar. Aí começa a avacalhar. E ela chegava lá, ai, gente, tô chegando aqui humilhando. Não, eu falava assim, gente, eu vou maravilhosa. correndo, tudo bem eu chegar correndo? Falava pra ele, pra indiário. Não, tudo bem. Eles não acreditavam que eu ia correndo de Ele verdade. Não pensando acreditava. correndo de Eles tempo, não né? acreditavam. Eu ia Mas correndo sempre mesmo. Foi um exemplo, É. sempre Muito foi um legal. exemplo. Mas Então, chegava, trabalhava, fazia tudo que tinha que fazer, Sim, entendeu? lógico, Aí na hora que lógico, dava, ia pra maravilhosa. casa, tomava um banho e seguia a Isso é uma vida. agenda otimizada. A gente podia chamar a Rê depois pra ver sobre agenda. Exatamente. E aí, ninguém que tá com tempo de exercício. Nossa, gente, o tempo a gente tem que ter. Legal. Tem que ter. Perfeito. Ai, que Então, bom. nesse clima, mais alguma perguntinha no pode? Cara, eu queria fazer a minha última pergunta, porque eu sou conhecida como a pessoa da geração aqui, né? No tudo. podcast. E eu queria que você comentasse sobre como que você tem experienciado trazer diferentes gerações para a equipe. Não sei se você já tem geração Z, galera mais jovem aí trabalhando na equipe, mas eu queria que você compartilhasse como que tem sido essa experiência, que a gente tem comentado com todos os convidados, e a gente tem percebido esse conflito de gerações acontecendo, né, em alguns locais. Isso acontece na Casani? Conta pra gente. O que eu percebo? Eu percebo que esses profissionais mais jovens, bem júniores mesmo, né, que saíram da faculdade, eles não têm a determinação para superação, sabe? Eu percebo uma fragilidade nesse ponto. Isso me preocupa muito. Porque, independente da história pessoal que a pessoa teve, né, a busca, né, pela
pela correção, pela dedicação, para você fazer com que as coisas aconteçam, isso tem que acontecer a todo momento. Então, eu percebo isso dessa geração mais jovem. Nós temos profissionais lá na agência, um pouco mais jovens, mas não tão, assim, por volta de 25, 30 anos, né? E que são profissionais muito dedicados. Mas o perfil, eu tenho percebido essa diferença. Eu também vou muito a universidades, a Ana, minha sócia, também. Eles nos convidam para poder falar sobre o que a gente faz. E eu acho muito bacana esse contato com o jovem. Mas lá eu percebo o tanto que eles estão sem objetivo, talvez, sabe? Assim, sem entender o que a gente está levando como experiência de mercado vai ser decisivo para a vida deles. E muitos aproveitam, mas a grande maioria, talvez, esteja ali para poder receber as horas que participou daquele momento, sabe? Então, isso me preocupa, porque são profissionais que eles vão estar no mercado, eles vão trabalhar, às vezes, como jornalistas e não vão ter uma conduta adequada, e isso vai empobrecer o nosso mercado, vai empobrecer a nossa imprensa, vai empobrecer as agências como a minha, que tem, de fato, a gente tem uma grande preocupação com o alto nível, né, do que a gente produz. Legal. Então, acho que isso é uma preocupação, sim. Legal. Ai, Rê, não, e pegando um gancho nisso aí, tem mais Não. aula. E pegando o gancho nisso que você trouxe, é perceptível uma mudança nos profissionais que hoje estão atuando na TV, né? Os jornalistas que estão hoje como âncoras, como apresentadores. Existe aí uma mudança nesses profissionais que é nítida. E assim, né, relembrando um pouquinho ali do passado, eu via você ali como âncora, né, era um afago ali mineiro, porque eu vim de Minas, mas do interior, e você ali em Goiânia, a primeira capital que eu morei, né, depois da minha infância, e assistia você nos telejornais. O que você vê um pouquinho aí de diferença, trazendo um pouquinho também dessa fase que foi muito importante aí na sua carreira, Foi né? demais, nossa, a televisão é um veículo que eu amo, assim, televisão é um negócio, pra mim, eu fico hipnotizada pela câmera, sabe, pelo movimento, pelo microfone, sabe, por essa parafernália bacana, sabe, E de combina com luz e você. tal. Ah! Como combina? Muito bom. Ô, meu amigo, pois é, um dia isso já foi. E aí, eu fico, na verdade, eu acho que é uma questão geral. Os grandes profissionais, eles estão sendo substituídos. E não tá, eu acho que a renovação, ela faz parte, né? Eu acho que o movimento de renovação, ele é necessário, a gente tem que acompanhar, né? Eu não vou estar aqui a vida toda, você não vai estar aqui a vida toda, a gente tem que construir essa nova geração. Mas você simplesmente substituir, você tem, de fato, uma queda de qualidade. Por quê? Para o jornalismo, que é a minha profissão, a gente precisa de ter o mínimo de experiência para você ter critério. Você imagina um juiz de 20 e poucos anos. Ele não tem experiência de vida, né? Ele não tem uma base sólida de ética, de princípios, né? E isso daí, e até de repertório. Sim. Então, isso contribui para a decisão do juiz, positivo ou negativamente. E o mesmo vale para a imprensa. A imprensa tem um poder, né? É o quarto poder. A imprensa tem um poder muito grande nas mãos. Nós já vivemos grandes experiências de transformações do nosso país, né, que foram impulsionados pela imprensa. Sim. E se a imprensa ela não tem responsabilidade com aquilo que ela publica, com aquilo que ela vai editar, com o que ela vai colocar no ar, e o jornalista que está lá, né? Então a imprensa de um modo geral, mas sou eu profissional que faço um pedaço disso. A minha responsabilidade, ou a minha irresponsabilidade, ou leviandade, ou imaturidade, pode provocar um grande estrago. E acho que essa responsabilidade, os pequenos, os jovens, eles ainda não têm. Eles não sabem ainda o impacto da sua mão, sabe? O tamanho da força que essa mão pode ter. Então, isso me preocupa. Né? Mas eu acho que nós temos grandes jornalistas no Brasil, grandes jornalistas aqui no Distrito Federal, grandes jornalistas em Goiás. Mas eu percebo que a imprensa, os veículos de comunicação precisam ser mais fortalecidos. A gente precisa ter mais veículos, mais gente, né, com capacidade, com conteúdo, né, que queira falar, dar voz às pessoas, dar voz à sociedade, que eu acho que ainda é pouco, né? Teve uma experiência uns anos atrás que eu fui para Cuiabá atender um cliente
Quando eu cheguei lá, eu fiquei impressionada. Assim, se lá em Goiás nós temos, sei lá, hoje 10, 20 veículos contando internet, né, e todos os outros veículos tradicionais, lá em Cuiabá eram quase 100, sabe? Um monte de blog ativo, sabe? Pessoas com conteúdo bom. Então, acho que isso nós estamos caminhando, né, nessa direção. E é muito importante que a gente tenha voz, que todos tenham voz, mas uma voz responsável, não é a voz das Sim. redes sociais. Uhum. Que eu acho que as redes sociais hoje, o limiar entre o serviço e o desserviço É tá muito pequeno, né? né, é Sim. bem complexo. E é difícil ter uma opinião crítica porque você não consegue discernir o que é, Sim. né? Tiago, você quer fato. saber de uma coisa? Eu não quero ter opinião. É. Sabe assim, É neste cansativo, né? ambiente eu não tenho opinião. Não tem. Sabe, eu guardo a minha opinião, Uhum. porque eu acho que as pessoas, elas se escondem atrás de fato, né, dessa Uhum. máquina, né, do nosso celular e tal, e perdem o respeito pelas outras, né? Tem alguns vídeos que mostram, né, se você falaria, nós estamos conversando, estamos falando de alguém, né, Uhum. aqui, esse alguém aparece aqui, será que a gente vai conseguir falar tudo que a gente conversou sobre ele na frente dele? Uhum. A gente tem que pensar sobre isso na hora de tecer um comentário, uma crítica, ou uma acusação, Sim. né? Porque ali você acusa e condena. Uhum. Acusa e condena O todo o tempo tempo. todo. É muito desgastante, né? Isso aí. É isso. Muito bom, Rê. Cara, foi Nossa, maravilhoso esse rendeu. papo. Rendeu muito. Oi, ai, que bom. Ah, eu fico lembro a gente feliz. sair de uma pauta, alguma entrevista, assim, a gente, nossa, Indiara, rendeu. Foi muito bom. Né? É, Foi A muito gente bom. saía Isso feliz mesmo. com os nossos porta-vozes lá e nesse clima gostoso a gente vai É. agora pro nosso Pode Porque é Bom. Então aqui agora no nosso Pode Porque é Bom, é um dos quadros que eu mais gosto, Rê. Muito gostoso porque a gente sempre traz uma dica de um livro, um filme, uma série que a gente está assistindo. E hoje, Carolzinha, você vai começar pra gente aí, o que você vai trazer pro nosso Pode Porque é Bom Cara, relacionado ao tema do dia. vou fazer repeteco aqui, que é a série da Apple TV, que é Ruptura. Porque conta muito com uma fala que você trouxe de não somos pessoas diferentes. E na série Ruptura, as pessoas têm uma vida no trabalho que elas não lembram que elas são na vida pessoal e vice-versa. Sim. E isso começa a dar errado, porque, enfim, né? E aí vocês precisam assistir pra ver o que acontece. Mas é genial, então. Apple TV, a série Ruptura é maravilhosa aqui e combina muito com o tema de hoje. Sensacional, é verdade, é bem isso, não dá pra dividir. A gente falou bastante Não, sobre isso agora há pouco sim. e indivisível. E eu tenho falado muito isso com a minha equipe lá. Cara, não adianta. Não adianta a gente tentar fazer de outro jeito, porque vai dar errado. Vai se dar mal, não adianta. Gente, olha só. O ano eu acho que era 2001 e eu vi Catherine Zeta-Jones ganhando o Oscar, um filme ganhando o Oscar, um musical na época, nem sabia que era musical, Chicago. E eu resolvi assistir. Conta a história é um musical muito famoso, acho que da década de 70, lá da Broadway. Conta a história de um assassinato que acontece em Chicago. Uma mulher é presa e na prisão ela conhece uma outra assassina que vira e mexe. Elas estão rodeadas ali pelo mundo da imprensa, de advogados e tudo mais. É uma comédia, tá? Afinal de contas, assim, não é o politicamente correto de maneira alguma, mas toda aquela questão midiática me fez considerar duas coisas. Primeiro, eu fiquei apaixonado por musicais porque toda a dança, toda a produção, as performances são incríveis. E todo o poder midiático envolvendo ali as personagens é divertido, é criativo e me fez ali, poxa, olha só o poder da comunicação, né, na vida de uma pessoa, influenciando a opinião pública, porque uma das assassinas acaba utilizando o advento da comunicação para poder, né, se posicionar de uma determinada forma, mas assim, de forma muito engraçada, muito divertida. Errada, mas engraçada, pelo amor de Deus. Não tô fazendo aqui apologia a nada, mas é um dos musicais mais famosos, em cartaz até hoje na Broadway. O filme, se eu não me engano, é de 2001, com Catherine Zeta-Jones, Renée Zellweger. Eu não sei se a Renée ganhou o Oscar também por esse filme, mas foi super premiado e vale super a pena assistir. Assistam nos dias de Chicago, até nos dias de Que hoje. legal. É
incrível, assim, as músicas são muito bacanas com o Richard Gere também, que é o advogado, fanfarrão, né, que fala que tudo que importa para ele é o amor, mas o amor é a grana entrando ali para ele poder, né, advogar a favor das presas lá. E assim, tem as partes muito sensíveis também, que tem o Amos, que é o marido que é apaixonado, né, pela esposa que acabou virando assassina, e assim, ele faz de tudo para salvar ela, e aí tem algumas cenas que são bem emocionantes também, que você Legal. fica indignado, triste. Então vale muito a pena assistir Chicago, né, um pouquinho do lado obscuro, né, um pouquinho do lado medíocre dessa questão aí da temática, né, que a gente trouxe aqui hoje, mas para que a gente possa se afastar de tudo isso. Rê, Legal. e aí? Ué, eu vou fugir um pouco desse tema profissional, porque eu acho que a gente já falou muito, e eu acho que, como a gente diz, né, nós somos uno, a gente tem que olhar para dentro de si mesmo, né? Então, eu tô lendo um livro que ele é muito bacana, que ele fala a respeito da história de uma mulher, a autora, inclusive, que ela passa por um processo de reconhecimento de quem é ela mesma e de transformação da vida dela, da família dela e etc. Chama Indomável. A autora é a Glennon Doyle. E é um livro muito interessante, uma narrativa simples, boa, mas uma história muito tocante. Eu queria falar sobre um outro... uma autora, na verdade, que eu gosto muito, uma mineira, vou puxar a sardinha para mim um pouquinho. Ela se chama Cris Guerra. E eu desconheço uma pessoa que tem tanta habilidade para poder falar sobre o sentimento humano. A gente está falando de sensibilidade, né? Da Casane, da nossa sensibilidade. E ela é uma mulher, uma autora extremamente sensível. Então, sigam a Cris Guerra no Instagram, é @CrisGuerra, eu sou Cris Guerra, salvo engano, e ela grava muitos vídeos, né, dos seus textos, falando muito sobre a alma das pessoas, as relações humanas. E isso nos engrandece muito, sabe? Eu acho que o autoconhecimento, conhecer o outro, faz com que nós sejamos pessoas melhores. Né? Eu acho que esse é o caminho. Perfeito. Rê, eu vou deixar o link tanto da Cris Da Guerra Cris e quanto do livro. Uhum. também em todas as nossas redes, pessoal, só que seguir ali no @pode porque não. E, Rê, a gente já tá caminhando, infelizmente, aqui pro nosso final. O Pode Porque Eu Fiz de hoje, galera, a gente ia falar sobre Media Training, que foi, assim, uma experiência incrível e acabou rendendo no Pode Porque Não. Eu não consegui evitar, Carol. Eu fui muito antecipado aqui, Rê, inevitável, né? Tá aqui na presença da Rê realmente me traz, assim, lembranças incríveis. Então, Pode Porque Eu Fiz foi antecipado mesmo. Hoje eu que estou apresentando, eu faço do jeito que eu quiser. Isso, você tem toda a liberdade. Muito bom. Então, Rê, estamos chegando no final. Ai, gente, foi tão Eu tô bom. tão Acho que a gente ficava aqui o dia feliz. inteiro, né? Total. E tô muito feliz por você ter topado, Eu também tô. essa experiência. Na verdade, assim, a gente estava trocando uma ideia semana passada Sobre outros assuntos. sobre outros assuntos e eu falei, Rê, quando você estiver em Brasília, que a Rê mora lá em Goiânia, quando você estiver em Brasília, poxa, vamos conversar com os meus amigos lá do Pode Porque Não. É tão legal, dá uma olhadinha aqui. Aí, Tati, vamos conversar. Tiago, terça-feira eu tô aí. Rápidas decisões. Mas eu tenho uma reunião. Minha reunião vai até mais ou menos 1 hora. E aí? Excelente. Dá pra ser e tal? E eu só falei que eu queria voltar mais cedo pra casa, né? Sim. Ainda vou pegar a estrada pra voltar Sim. hoje. Excelente. Legal. Foi isso, mas foi bom demais ter dado Mas foi certo. Que bom, Rê. Foi muito bom, assim, te conhecer, Carol. legal, né? foi Você é um ser de excelente. muita luz, muito bom. Obrigada. E o Thiago, meu amigo querido, amado, assim, que a gente não tá mais perto, né? Por conta das circunstâncias Sim. da vida mesmo, mas é tão bom a gente construir relações sólidas, profundas, verdadeiras, genuínas. É isso que a gente leva daqui. Então, muito obrigada pela amizade, muito obrigada pela oportunidade, por estarmos juntos, né, nessa jornada. Obrigada. Que delícia, Rê, que muito- carinho. Obrigado mesmo, de imagina. coração. Cara, muito obrigada. Acho que seria legal você deixar um recado pro pessoal. Onde a gente encontra? Você falou de cursos. Conta pra gente. Você faz cursos. Como que a gente consegue absorver mais disso? Conta aí. Olha, não, eu não dou cursos, Aham. assim, eu sou contratada pelos clientes, às vezes, para poder, de fato, fazer algum tipo de treinamento. Legal. E eu dou palestras em universidades, né? Isso daí é muito tranquilo. Legal. Mas pode mandar mensagem no meu Instagram, ele é fechado, mas manda lá no direct que eu aceito e Aham. abro e tal. É Renata VV
Vieira. Então, Ah. 3 vezes. Beleza. Tá bom? Ai, tá ótimo. Estarei Muito lá. obrigada. Muito obrigada, gente. Foi muito Gente. bacana. É muito bom, né? Estar entre amigos e falar sobre o que a gente ama, sobre o que a gente é, né? Sim. Foi muito bom. Obrigada. É isso. Tchau, gente. Até a próxima. Exatamente. Tchau, galera. Foi um prazer estar aqui. Carol, obrigado por Valeu. ter me acompanhado hoje. Nick, melhoras. E Daniel, volte logo das férias. Estamos com saudade. Um abraço e pode, porque... Não! Uhul! Valeu, galera.